Oi, bom? Então, seja bem-vindo à Semana de Oração, Semana Santa F5 para a Vida. Se você está ligado com o mínimo de computação, você sabe que o F5 atualiza, restaura, faz algumas coisas importantes quando a gente se perde. Eu acho que, de verdade, nesses últimos meses, dias, a gente se perdeu de muita coisa. A gente está procurando encontrar algum ponto para que a gente possa se agarrar, se posicionar e retomar aquilo que a gente sempre quis, ou melhor, que a gente estava vivendo. Essa semana é para puxar a gente para dentro de um contexto que pode trazer um novo ar, uma restauração completa. Por isso, eu te convido a todos os dias, às 11 horas, se conectar com a gente. Falo 11 horas, mas eu quero dizer às 23 horas. Às 23 horas a gente vai lançar a semana de cada dia e a gente vai buscar ter essa conexão com Deus. Agora, você pode dar uma vacilada, você pode até se perder nesse processo, mas eu lhe garanto que se você assistir essa semana, você vai ser abençoado, impactado e você vai conseguir ter condições de dar um restart aí, de dar uma atualizada, de apertar o F5 e ir para uma nova vida, a despeito do novo normal ou da situação que a gente está vivendo. Por isso, faz o seguinte: gostou de alguma coisa, pensou em algum detalhe, viu alguma coisa que te chamou a atenção? Coloca aí, escreve nos comentários, usa a hashtag F5 para a Vida e comece a interagir com a gente, porque a gente começa hoje a semana de oração em um formato diferente, com um tempo específico, para a gente poder buscar e encontrar aquele que é a razão de todas as coisas. Então, sem mais demoras, vamos falar com Ele, Ele que é nossa vida, Ele que faz tudo diferente para a gente poder ter essa conexão com Ele. Feche seus olhos aí, se for possível, e a gente vai falar com Ele. Querido Deus e Pai eterno, nós te convidamos a se fazer presente. A gente precisa de Ti. Nos últimos dias, nosso coração tem ficado ansioso, tem estado preocupados com muitas coisas reais e outras coisas irreais. Mas a gente se perdeu, a gente precisa de uma atualização, de uma restauração, a gente precisa apertar o F5 e a gente precisa do Senhor em nós. Por isso, se achega agora em cada quarto, em cada casa, em cada cantinho que alguém abriu seu celular, seu computador e se conectou para poder começar a ter momentos diferentes com Deus. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Para pensar um pouquinho. Nesses últimos dias a gente está vivendo uma situação tão absurda. A gente começou a se sentir ansioso em momentos que a gente nunca parou, ou melhor, nunca imaginou que estaria vivendo. A gente entra no celular, entra no Instagram e a gente começa a zapear, dá risada com o meme, dá uma olhada no Instagram que a gente gosta e daqui a pouco a gente se depara com informações que colocam a gente com o coração acelerado. Talvez em nenhum outro momento da nossa vida a gente se deparou com momentos tão terríveis e com tanta insegurança do futuro. A vontade é voltar no tempo, num momento que a gente podia se aglomerar, no momento que a gente podia ir para a igreja adorar, no momento que a gente podia sair com os nossos amigos, curtir, passar tempo junto. Esse era o time da gente. E a gente quer voltar no tempo, só que o tempo não dá para ser voltado. A gente vive nesse contexto. E sabe, eu quero falar para vocês e quero instigar vocês a se questionar sobre sua vida espiritual nessa semana. A Páscoa chegou de um modo diferente, todo mundo comentando dentro do contexto religioso da morte de Jesus Cristo. Muitas semanas irão acontecer, você vai ser bombardeado com muita informação, mas deixa eu te perguntar algo. Você sabe quem é Jesus? Você conhece Jesus? Porque se a gente está vivendo nesse contexto tão maluco, qual é a relação de Jesus com a nossa vida? Por que Ele não nos acalma? Por que Ele não constrói em nós esse sentimento positivo? Jesus fez isso no passado com uma multidão de pessoas que o seguiam. Por que não está fazendo isso hoje? Veja, eu não estou sendo negacionista em relação à dor, ou que não haja espaço para que eu e você sintamos dificuldades e tristezas enquanto seguimos a Cristo. Mas eu estou falando daqui de um contexto onde eu aceito a dor, mas eu me coloco dentro de uma condição onde o Senhor me dá uma paz que excede todo entendimento. Quando eu olho para a Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 37, tem um textozinho pequenininho, uma perícope, como a gente fala na teologia, que me chamou muita atenção hoje. O texto diz assim: Jesus ensinava todos os dias no templo,
Mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. A galera daquele período madrugava para assistir Jesus. A galera saía cedo de casa e ficava ali esperando o momento que Jesus ia falar aqueles ensinamentos, as palavras que ele trouxe para nós. E aí eu me perguntei, gente, o que Jesus ensinava? E melhor, ou mais curioso ainda, como Jesus ensinava? Se as pessoas na época de Jesus madrugavam para ter um momento com ele, por que a nossa geração não madruga um momento com ele? Ou não madruga para estar com ele? A gente precisa começar a parar, a questionar a nossa vida, porque a gente olha e fala de Jesus, mas fala quase como um personagem histórico. Onde está Deus com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, que faz a gente sair cedo, buscar cedo, ter contato com a Bíblia e gastar tempo em oração? Nesse período tão desafiador, a gente tem gastado tempo com todo tipo de streaming, todo tipo de mídia, todo tipo de conversa, mas pouco tempo com aquele que pode nos dar algo que ninguém pode dar. Quando fiz essa pergunta para mim, lendo esse texto, eu voltei algumas páginas da Bíblia, logo no início de Lucas, no capítulo 4, e me deparei com a linda história onde Jesus, ao entrar na igreja, conforme era o seu costume, no dia de sábado, na cidade onde ele nasceu, ou melhor, onde ele viveu, porque ele nasceu em Belém, onde ele cresceu ali em Nazaré, ele entra no templo, e aí ele pega o livro de Isaías, e ele introduz aquilo que ele veio fazer. Essa era a mensagem de Jesus. E aí, gente, eu preciso dar uma pausa e abrir uma coisa com vocês aqui hoje. No tempo de Jesus, as questões políticas estavam arrefecidas. As questões de líderes religiosos, mexendo com situações ou com questões corruptamente falando erradas, terrivelmente erradas, era forte. A desigualdade social existia, e as pessoas viviam com minorias de um canto para o outro, porque Israel, o povo de Israel, era uma coxa de retalhos. Quando Jesus se levanta e cita o texto de Isaías, ele fala para uma população muito parecida comigo e com você. Fala com gente que é igual a gente. Jesus se levanta e diz, o texto de Isaías se aplicando a ele: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Jesus abre a Bíblia e fala para as pessoas naquele período, e hoje eu abro a Bíblia e falo para as pessoas deste período, que o Senhor Deus veio para libertar os cativos, e nós estamos cativos. O Senhor Jesus veio para dar libertação e esperança para os pobres, e nós estamos pobres. Eu não estou falando só de dinheiro, naquele contexto era muito forte essa questão do dinheiro, mas estou falando de pobres espiritualmente. Ele fala que ele veio dar restauração aos cegos. O Senhor Deus abriu os nossos olhos, e Ele abre os nossos olhos hoje. O que falta para a gente perceber a realidade do céu? O que falta para a gente perceber a realidade que nossa vida pode ser maravilhosa e, sabe, fantástica, se a gente começar a ter um relacionamento íntimo com Ele. E aí é bonito que ele diz assim: e veio para iniciar o ano aceitável ao Senhor. Ele faz uma relação com o jubileu, um período que as pessoas devolviam as terras aos herdeiros, os escravos eram libertados, as dívidas eram perdoadas. Ele começa o reino dele, ele dá inauguração a todo um processo de gente que tem um coração contrito, tem um espírito abatido e que busca o Senhor. A gente está vivendo em uma geração que não tem o espírito contrito, não tem o coração abatido e que gosta de aparentar mais do que é. Sabe, essa geração que não entendeu, caiu no buraco. Outro dia eu li uma história fantástica. Uma criancinha caiu no buraco, gritou para a mãe veio, tirou ela do buraco, e ela contando depois sobre a experiência, ela disse: olha, a única coisa que eu fiz foi esticar o braço mais alto que eu podia, e a mamãe fez o resto. É isso que eu estou te chamando. Ei, presta atenção, você que está assistindo essa mensagem, você está esticando o seu braço mais forte que você pode para cima, e confia, porque Deus vai fazer o resto. A primeira reação do povo, segundo a Bíblia, diz que o povo ficou feliz. Versículo 22:
todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é esse o filho de José? Eles festejaram e se admiraram, falaram assim: vem cá, tudo isso que ele está falando é o mesmo garoto que a gente viu crescer, é o mesmo garoto que fez mesa, cadeira aqui para a gente. E aí Jesus, percebendo que eles começaram a se distanciar da profecia e começaram a se colocar dentro do que era conhecido, Jesus fala: gente, nenhum profeta, e aí eu cito a Bíblia e depois você lê, nenhum profeta é reconhecido na sua origem. E aí ele cita no profeta Eliseu e no profeta Elias, dois personagens que não eram do povo de Israel, mas que foram abençoados, ou seja, estrangeiros. O povo então, ao ouvir o contra-argumento de Jesus, dá a segunda resposta, e a segunda resposta não é boa. Eles demoraram para perceber, mas eles se enchem de ira e se levantam querendo levar Jesus para uma montanha e lançá-lo de lá para matá-lo. Só que no versículo 29, que descreve isso que eu estou dizendo, na sequência, Jesus se coloca como um lorde, sabe, respeitador. Aquilo que ele falou, que a gente tem livre-arbítrio. Jesus, porém, passando por entre eles, se retirou. Gente, Jesus respeita a gente. Aquelas pessoas estavam diante de Cristo, o Salvador do universo, ouvindo a profecia se cumprir, recebendo luz que eles não conseguiam entender. Assim como você, todos os dias, nos cultos, tendo sua Bíblia no quarto, tendo sua Bíblia em casa, recebe luz e pode sonhar com a vida melhor. Mas às vezes a gente se apega naquilo que é conhecido e não consegue ver o sobrenatural. Nesses dias de pandemia, onde uma doença escondida anda pelos cantos, esse é o momento de crer e acreditar nas coisas que eu não consigo entender. E Cristo não é algo para se entender completamente, porque Ele é o Deus do universo. Cristo é algo para se receber inteiramente, para que a gente possa ter uma vida completamente diferente. A música que vai ser cantada, ela nos ajuda a compreender isso. Compreender que eu posso estar vivendo ansioso e cabe isso dentro do reino de Deus. Eu posso estar vivendo com dificuldades e cabe isso dentro do reino de Deus. Eu posso estar vivendo com desesperança, preocupado com parentes, amigos, cabe isso dentro do reino de Deus, porque neste mundo nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo, e assim Ele nos permite que nós tenhamos a mesma vitória. O problema não é se sentir em alguns momentos para baixo, mas é manter a vida constante, sem saber que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Ouve a música, se conecta com Deus, e Ele vai fazer aquilo que falta. Posso chorar, não consigo mais guardar. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã teu calor vem me envolver. Ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Promessas quebradas, mentiras e ilusões, pecados me envergonham, manchado está o meu coração. Oh, Pai, como eu posso te encontrar e em tuas mãos me
mais pra esperar. Agora é tempo de recomeçar. Tento sorrir, penso até que sou feliz, mas eu sei que a minha alegria só vem do Senhor. Se eu permitir que Ele limpe o meu coração, vou vencer meus medos, eu interior. Então, por que duvido? Nova chance tu me dás. Humano e fraco eu sou, Senhor. Perdoa-me, ajuda-me, oh Pai. Como eu posso te encontrar, em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, oh Pai. Não dá mais pra esperar. Agora é tempo de recomeçar. Oh Pai, como eu posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, oh Pai. Não dá mais pra esperar. Agora é tempo de recomeçar. O que eu mais quero, ó Pai, é recomeçar. Amém. Fez muito bem mesmo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai eterno, obrigado porque o Senhor veio e deixou muita coisa escrita para que a gente pudesse te orientar e buscar informação, conhecimento, para estar de acordo com a Tua vontade. Meu Deus, obrigado porque o Senhor veio anunciar as boas novas. E as boas novas, as boas notícias, é o Senhor na nossa vida. Obrigado porque o Senhor veio abrir os nossos olhos, que estávamos cegos e muitas vezes nos cegamos propositalmente para nos afastar da Tua vontade. Obrigado porque o Senhor veio libertar os cativos e oprimidos, porque nós todos precisamos sair dessa dependência do pecado, da opressão de Satanás e desse clima horrível que nos encontramos, para viver na certeza que a maior bênção, a maior expectativa que nós podemos ter nessa vida não é de uma vacina, de uma mudança política ou de tantas outras coisas, mas é receber o Senhor como nosso Salvador pessoal para todo sempre. Dá a todos uma boa noite ou um bom dia, não sei quem vai estar assistindo, em que horário vai estar assistindo, mas hoje nós nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos. Amém.